Boa noite a todos e todas. Agradecemos as presenças todas que já estão aqui no plenário. O vereador Bruno Moisés Batistella. Declaro aberta a audiência pública para discussão e debates do projeto de lei número 35 de 2013, processo número 284 de 2013, de autoria do Poder Executivo, do prefeito Nelson Dimas Brambila, que institui o Índice de Valorização do Profissional da Educação, IVPE, no âmbito do município de Araras e das providências correlatas. Esta audiência pública, que foi devidamente convocada, expedidos os convites de praxe e publicado o convite oficial no jornal Tribuna do Povo, do último dia 23 de novembro de 2013, edição número 8053. Então, para dar início a esta audiência pública, eu convido para que entre no plenário e componha a mesa a secretária municipal de Educação, professora Elizabeth de Carvalho Cilindre, também o diretor da Secretaria Municipal de Educação, Walter Franco Castilho, que também acompanha a secretária Municipal de Educação, para debater o tema. Registro, saúdo e agradeço a presença dos membros do Poder Legislativo presentes, professora Anete Monteiro dos Santos Casagrande, vereador do Segurança, vereador Zé Bedé, vereador Marcelo de Oliveira, vereador Bonazinho, vereador Professor D. Também justificou a ausência e está presente a assessoria do vereador Francisco Nussi Neto. Inclusive, o vereador Nussi nos remeteu uma manifestação escrita que, segundo a sua assessoria, recebeu por e-mail, uma manifestação escrita de professores municipais que poderá ser anexada ao processo legislativo. Então, a audiência pública que nós temos feito em várias outras oportunidades e também esta audiência pública teve uma solicitação formal da sua realização da vereadora professora Anete. Então, a Câmara Municipal está analisando este projeto que o prefeito encaminhou à Câmara, protocolado no dia 11 de novembro, e tramita ainda pelas suas comissões permanentes da Câmara Municipal. Ainda faltam alguns pareceres das comissões permanentes. Se o projeto estivesse, ou se o projeto eventualmente estiver com os pareceres das comissões, poderá até ser apreciado na próxima sessão ordinária, dia 2 de dezembro. Se não, será apreciado numa próxima oportunidade. Eu agradeço aqui a presença daqueles que vieram aqui debater, tratar desse importante tema. Eu desde já peço que todos acompanhem com atenção os pronunciamentos aqui realizados. Para o bom andamento da audiência pública, é prudente que não sejam realizadas manifestações, nem de aplausos favoráveis às manifestações aqui que forem expressas, nem manifestações de desagravo, né, ou de discordância com aquilo que for ser feito, senão a gente não consegue avançar no debate. Então, inicialmente, para fazer a exposição, a secretária municipal de Educação, né, os representantes do Poder Executivo aqui presentes farão a exposição de motivos, das razões da apresentação da propositura, né, dos detalhes da proposta legislativa. Em seguida, nós abriremos para pronunciamentos e questionamento dos parlamentares e depois abriremos para questionamentos também do público presente, direcionados também à mesa, né? Com certeza, como de outras tantas oportunidades, será uma noite proveitosa para que possamos aprofundar, esclarecer dúvidas e, eventualmente, melhorar naquilo que for possível esta proposta legislativa. Então, professora Elizabeth, obrigado pela presença, por ter atendido este convite da Câmara
Senhor presidente da Câmara, amigos vereadores, vereadora, meu companheiro de trabalho e braço direito e esquerdo, Walter Castilho. Quero agradecer aqui a presença do presidente do Fundeb e da vice-presidente, que está sempre apoiando a gente nas nossas ações, caminhando junto, cobrando muito, mas sabendo que tudo que a gente faz é para a melhoria da educação. Agradeço a minha equipe, que também está aqui hoje numa sexta-feira, né, para ajudar a esclarecer os professores que aqui estão. Agradeço também aos professores que vieram para tirar as suas dúvidas, questionar e dar ideias de melhorias para esse projeto que foi estudado durante um bom tempo e que várias vezes modificados, e o Walter várias vezes precisou mexer no projeto perante a parte jurídica, onde tivemos muito apoio do Serginho, que acho que deve estar chegando também, que é o secretário jurídico. E esse projeto vem de encontro com a política de educação que está sendo feita na rede. Quando a gente fala em qualidade de educação, quando a gente fala em melhoria de ensino, é o aluno aprendendo a cada vez mais. E para o aluno aprender, o professor precisa estar motivado para que isso aconteça. E através desse prêmio, que é um prêmio que, durante muito tempo, eu estou na rede desde 89, e que a gente sempre pergunta, né, por que nós não temos esse prêmio? Porque nunca fomos premiados. E nós nunca houve uma sobra, nunca houve uma intenção de que a gente recebesse esse prêmio no final do ano. E eu lembro quando professora, que não faz tanto tempo aí, em 2009 mesmo, a gente... Por que será que a gente não tem esse direito, né? Então, foi assim, uma construção que fizemos para que a gente pudesse estar mostrando que nós cortamos alguns projetos no meio do ano, cortamos algumas aulas suplementares, né? Mas o bem é para isso, que a gente conseguisse arrecadar um pouco mais, sobrar um pouco mais para a gente fazer um prêmio no final do ano. Essa valorização do professor, que está aqui para ser votada, onde consta 4 itens, vem de encontro àquilo que nós estamos estudando na rede o tempo inteiro. Veio a avaliação diagnóstica no começo do ano, trabalhamos dentro dessa avaliação diagnóstica com a proposta curricular unificada durante todo o ano. Agora nós estamos encerrando com a provinha com o Saresp, né, que foi essa semana. Tenho notícias que vocês tiveram boas notícias aí, estão chegando lá na secretaria, que as provas foram muito bem colocadas, elaboradas e feitas dentro das escolas. E eu acho que, assim, nós vamos avançar. E, com isso, estamos avançando nessa parte também do prêmio para os professores. Como esse prêmio ficou pronto só agora no final do ano e desceu para a Câmara, então, algumas coisas que estão aqui, inclusive o IAPEL, que vai ser colocado na rede o ano que vem, não houve tempo suficiente para avisar toda a rede que vocês teriam essa avaliação. Por bem, achamos melhor só estar a gente colocando apenas um item para ser analisado esse ano, que são as faltas. Por que isso, gente?
Porque as faltas são muitas. Vocês sabem que nós temos 3 professores auxiliares por período em escolas e que não dão conta. Tem dia que a diretora liga na secretaria que tem 5 faltas. É um exagero. Numa escola que tem 10 salas de aula, 5 professores faltaram? Então, por isso que a gente está pondo a primeira questão, a assiduidade. O aluno precisa do professor da sala de aula. Mesmo que entre o professor auxiliar dentro da sala, o rendimento não é o mesmo. O aluno perde a qualidade, mesmo que o professor deixa para esse outro professor colocar o conteúdo, porque até ele entender o aluno, que não é dele, que é de outra pessoa, fica complicado. E a gente sabe disso quanto professor. O professor auxiliar, ele consegue dar o conteúdo, mas nunca igual o professor que está dentro da sala de aula, que conhece cada um dos seus alunos, que conhece a metodologia que o seu aluno aprende melhor. Para ele conseguir a melhora, ele vai ter que aprender a conhecer, a não ser quando ele passa a semana inteira substituindo. Mas entrando de um dia só é difícil. Então, por isso a nossa escolha, por conta das faltas que aconteceram esse ano, e esse foi o motivo da escolha da assiduidade, das faltas. E os demais, a gente entra para o ano que vem. E o que é importante com esse IVP, que não é só o prêmio no final do ano. Aquele professor que conseguiu o prêmio 3 anos consecutivos, ele terá um aumento no seu salário de 5%. Então, ele vai ser inserido dentro do salário. Ah, mas é muito pouco 5%, mas dentro desses 3 anos ele tem mais 6%, são 11%. E daí ele tem toda a inflação. E tem mais, a cada 5 anos, ele tem também o tempo de serviço. Então, gente, é pouco. O nosso professor merece muito mais? Merece, a gente sabe disso. Só que nós trabalhamos com recursos financeiros. E esses recursos financeiros têm que ser muito bem dosados. E nós sabemos que as nossas escolas estão passando por reforma. Esse ano, acho que foram 11 escolas reformadas e ampliadas. Estão sendo ainda. E é importante, porque se chove dentro da escola, vocês reclamam também, não é? Então, gente, toda vez que houver oportunidade, eu tenho certeza disso, isso é uma fala do governo, de haver aumento de salário para o professor, ele vai fazer. Só que ele vai sempre usar um critério para que isso aconteça. Então, espero estar aqui agora, e que eu possa, e que nós possamos, né, responder as dúvidas e as perguntas de vocês. Mas o que eu falo, esse índice que nós estamos dando esse ano não é um valor que não chega aos 60% do Fundeb. Isso não é verdade. Hoje, nós já gastamos 72% com os 60% dos professores. Então, nós não estamos gastando só os 60%, nós já passamos 12% a mais. Né? Então, porque se fosse dos 60%, teria que ser dividido em partes iguais. Eu concordo. Mas só que isso não é dos 60%. Os 60% está garantindo mais 12%. Nós já gastamos, no mês de outubro, 72% com a folha de pagamento de professor, de gestor e da parte de apoio pedagógico. Então, é um prêmio que nós vamos tirar de um outro recurso que não é os 60% do Fundeb. Tá bom? Então, eu gostaria de esclarecer isso para vocês também. Às vezes pode ser que vocês tenham essa dúvida, né, que a sobra do Fundeb, mas a sobra do Fundeb se diz quando a gente não utilizou os 60%.
E, nesse caso, foi utilizado 72%, por enquanto. E acredito que até o mês de dezembro nós vamos utilizar muito mais, porque agora, em dezembro, nós temos 13º e rescisão de contrato de ACT. Né? Então, a folha vai aumentar muito mais. Então, não vai ficar só nos 72%, não. Eu acredito que chega perto dos 90%, mediante alguns cálculos que nós fizemos aí. Tá bom? Então, é a minha fala e é isso que eu queria explicar para vocês. Obrigado, secretária. Convido para compor a mesa o secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Dr. Sérgio Colete Pereira do Nascimento. Por favor, doutor. Bom. Com a palavra o diretor Walter Castilho. Boa noite a todos, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado pela oportunidade. Beth, né? Obrigado pelo convite. Estamos aqui para auxiliar no entendimento do projeto. Nós sabemos a importância dele e dúvidas que eventualmente existem. Estamos aqui para ajudar nisso. Minha fala é muito rápida, só vou complementar um assunto no que a secretária estava explanando, que toda essa ação, além de todo esse envolvimento dentro da nossa rede, o próprio trabalho de formação continuada que já é desenvolvido, um dos tópicos aqui, um dos critérios aqui para obtenção do índice, também não está solto no mundo, né, essa ideia. Ela tem um embasamento dentro da filosofia do governo federal, onde nós temos o decreto federal 6.094 de 2007, onde ele fala do plano de metas e o compromisso todos pela educação. Então, ele é uma ação já do governo federal, onde ele fala no seu inciso 14 do artigo 2º, um dos tópicos muito importantes: valorizar o mérito do trabalhador da educação, representado pelo desempenho eficiente no trabalho, dedicação, assiduidade, pontualidade, responsabilidade, realização de projetos e trabalhos especializados, cursos de atualização e desenvolvimento profissional. Então, a ideia do IVP, além da intenção do governo municipal, ela está caminhando junto com aquilo que já é preconizado também pelo governo federal, inclusive a questão da assiduidade. Né? Só queria deixar isso pontuado, tem uma cópia do decreto também, e é fácil também de obtê-lo na internet. Tá certo? Só queria falar isso e estou à disposição. Boa noite. Obrigado, Walter. Agora nós abriremos para os questionamentos dos vereadores. O Dr. Sérgio Colete está à disposição aqui acompanhando para os questionamentos e, eventualmente, para contribuir também posteriormente na fase de perguntas. Assim me disse. Então, o primeiro vereador inscrito para realizar seus questionamentos, vereador Bonezinho, com a palavra. Breno. Boa noite, digníssimo presidente desta casa, vereador Breno. Boa noite, secretário jurídico, Dr. Sérgio Colete. Boa noite, secretária da Educação, Beth Cilindre. Walter Castilho, diretor de ensino. A todas as funcionárias da Secretaria da Educação, que hoje se fazem presentes em peso, meu boa noite. Algumas professoras também que vieram, boa noite a todos. Bom, eu gostaria aqui de falar, presidente, a respeito de um artigo que eu publiquei no Diário do Município, Opinião Jornal, a respeito desse índice de valorização para o professor. Antes, eu gostaria de mencionar que eu me recordo da luta que tivemos nesta casa, presidente, quando no dia 26 de março eu protocolei uma indicação, provocando, no bom sentido, a administração Brambila e Jacovetti
apresentar um projeto nesta casa que viesse com o intuito de valorizar o professor. É de conhecimento de todos, as senhoras que trabalham na Secretaria Municipal da Educação, que o nosso IDEB ele regrediu, nosso IDEB caminhou para trás, se é que existe essa expressão. Nosso município, que é um município que tem infraestrutura, que tem um orçamento privilegiado na área da educação, não conseguiu avançar no índice de desenvolvimento da educação básica. E é com esse intuito que eu tenho levantado essa bandeira de valorizar o professor. Fiz a indicação, viajei também até alguns municípios que tinham o bônus de mérito e estudei com muito afinco também o bônus de mérito que o Estado paga ao professor, que o governador Geraldo Alckmin, Mário Covas e Serra implementaram no nosso Estado. Então, presidente, o que eu gostaria de contribuir nessa audiência pública, nesse primeiro momento, é a respeito da assiduidade, que parece que seria esse o critério deste ano. Eu vou ler aqui, não vou ler o artigo inteiro, até porque foi publicado no jornal. Vou ler só um trecho aqui que eu acho muito pertinente, que foi questionamento de alguns professores, que é o seguinte: é justo ficarem sem o bônus os professores que perderam um ente querido e tiraram licença nojo? É justo perderem o bônus professores responsáveis que se dedicam plenamente aos alunos e que tiveram dengue, sendo impossibilitados de trabalhar, ou seja, devido às circunstâncias foram obrigados a tirar licença para tratamento de saúde? É justo perderem o bônus os professores que se submeteram à cirurgia, necessitaram de repouso por mais de 15 dias e são ótimos naquilo que fazem, pois têm amor à profissão? É justo aos professores efetivos perderem o bônus porque deram as abonadas permitidas? Veja bem, presidente Breno Cortella, direito adquirido e que precisam de uma falta médica por motivo de doença? É justo, neste primeiro ano de implantação do IVPE, uma grande parte ser penalizada, sendo que é sim um projeto novo, onde os critérios não puderam ser anunciados antes do ano letivo? E para isso, não seria interessante dividir o resíduo do Fundeb com todos neste primeiro ano de implantação? Pois acreditamos que contemplaria a maioria que se compromete com a educação do município. Porque os professores não fizeram parte da elaboração dos critérios, o que confirmaria uma gestão democrática, presidente? E a participação, onde fica nesse projeto? Que, a nosso ver, deve ser contemplar aqueles que lutam por uma educação de qualidade? Então, presidente, precisamos aqui debater. Temos professores aqui que, a respeito da abonada, têm questionado este vereador, têm questionado a administração. Infelizmente, hoje, não temos aqui um plenário lotado, presidente. Temos apenas, na maioria do público, funcionários da Secretaria Municipal de Educação, mas eu acho que o professor vai ter acesso a esse vídeo, vai ter acesso a essa audiência pública, e precisamos rever essa questão, pelo menos para esse primeiro ano, que é o primeiro ano de implantação, é um ano de teste, porque eu tenho também a convicção que esse projeto, na sua essência, é um projeto positivo. Eu até parabenizo a administração Brambila, que reconheceu a nossa luta nesta casa, mas a questão da abonada precisa ser revista, presidente. Boa noite a todos e uma excelente audiência pública. Com a palavra para seus questionamentos, vereador professor D. Boa noite a todos. Tem que esperar um pouquinho, vereador. Deixa aceso, espera um pouquinho. Não tá.
Boa noite a todos. Boa noite aos professores presentes, equipe de gestão da secretaria, secretária Beth Cilindri, vereadores, vereadoras. Destacar a importância da audiência pública. Todos os projetos que chegou a essa casa, projetos importantes e polêmicos, essa casa realizou as audiências públicas e são importantes para esclarecimentos. Eu gostaria de destacar que nosso país ainda, infelizmente, não desenvolve uma política de valorização dos professores, nem em âmbito municipal, estadual e federal. Essa é a realidade do nosso país. Avançamos ainda a passos lentos e nós temos que melhorar muito ainda essas questões ligadas à remuneração. Sou professor há 18 anos e nós sabemos o quanto a luta de muitos colegas que não foram em vão para chegarmos até o momento que estamos e ainda precisamos melhorar muito. Eu tenho, das primeiras colocações do prefeito Brambila no início desse ano, logo em janeiro, quando assumiu o mandato, o prefeito já colocava a intenção da criação do bônus. E sou sindicalizado pela POESP, tenho um trabalho também nas lutas pela educação. A minha preocupação, na época, era exatamente com a definição de critérios justos e principalmente com a incorporação. Eu particularmente entendo que valorização profissional pressupõe incorporação em salário base. Esse é meu posicionamento. Queria deixar muito claro aqui que com essa preocupação, tive uma reunião há 15 dias com o prefeito Brambila e fiz a sugestão do artigo 13, parágrafo único, da incorporação a cada 3 anos de parte desse índice no salário base. Eu acho que é um avanço, professores. O que nós precisamos pensar, acima de tudo, é um plano de carreira justo para aqueles professores que realmente têm uma produtividade. E a incorporação no salário base, às vezes eu fico até questionando, eu não entendo muito muito se fala do 14º, acho um projeto importante, é mais um ponto de valorização, mas pouco se fala no plano de carreira. Então eu quero destacar muito bem aqui essa questão do artigo 13, quando coloca que a cada 3 anos, caso ocorra contínua progressão do índice de valorização do IVP, isso será incorporado no salário. Poderia ter até uma incorporação maior, porque isso cria vínculo com a escola, isso fortalece a equipe. Talvez o que muitos professores questionam até é a estrutura dentro de uma escola, e essa estrutura e a valorização, ela vem acima de tudo pelo tempo do professor na casa e pela formação da equipe. Então esse artigo 13, ele vem nesse aspecto. Concordei com os critérios de 30% em relação às faltas, mais 30% em relação ao curso, né, de 60 horas, e a distribuição de 20% nas provas de avaliação. Eu acredito que a partir de 2014, acho até bem equilibrado. Tem um questionamento a fazer, inclusive para o jurídico, em relação a licenças constitucionais. A minha preocupação, às vezes, são algumas licenças constitucionais, em que eu coloco, por exemplo, quando um professor é convocado para um júri, numa audiência, é uma licença constitucional. E aí ele não pode, ele não tem como negar a ida a um júri. E esse é um ponto que eu questiono. Poderia ser aprimorado. Também a discussão, talvez, da licença maternidade, que é importante, né? Foi colocada aqui também por outro vereador. Acho que nós precisamos avançar nessa discussão de algumas licenças que são constitucionais, sem perder o mérito do projeto, que é valorizar a assiduidade do professor. Você tem que ficar muito atento a isso. Né? Porque me parece, eu como professor entendo que o sistema, muitas vezes, o sistema educacional no Brasil, ele dá um tiro no pé do professor. Quando ele cria condições de falta, em determinados casos, ele acaba, esse professor, não estou dizendo faltas que são necessárias, constitucionais, eu não estou dizendo isso não, mas ele pode acarretar
perda na qualidade de ensino. Nós temos que buscar um equilíbrio. O equilíbrio ele vai na garantia de faltas constitucionais, de ausências constitucionais, né? Mas limitar ao máximo e aí premiar ao máximo aquele professor que usa dentro do limite estabelecido, né? E permanece em sala de aula e desenvolve um bom trabalho. Eu acho até que é um ponto importante a avaliação, a questão da criação de uma comissão de avaliação paritária, com presença de professores, com presença de gestores, para avaliar aquele professor que realmente precisou, porque se ele precisou de uma licença médica, ele precisou de um afastamento, é justo aquilo. Agora, tirar do grupo aquele que abusa, porque a gente sabe que existe também. Nós temos que ter o equilíbrio, porque aquele professor que realmente precisa, tem a necessidade, ele tem que ser garantido. Mas o que nós sabemos é que, quando eu falo do tiro no pé do professor, é esse desequilíbrio entre usar um mecanismo que, às vezes, é até legal, mas que não vai resultar em qualidade de ensino. Então, eu queria só ressaltar esses dois pontos. Primeiro, o avanço do artigo 13, do parágrafo único, que eu acredito que o prefeito Brambilla, eu venho colocando isso para o prefeito, tem que avançar ainda mais. Ele colocou 5%, porque é uma questão orçamentária, de equilíbrio, né? É um equilíbrio, mas isso ele tem que continuar avançando e premiar, sim, aquele professor que faz curso, que vai buscar faculdade, que vai buscar pós-graduação, e esse professor ele tem que ser valorizado. Então, eu entendo, esse é o aspecto inicial da discussão, presidente. Com a palavra o vereador Zé Bedé. Nelson, às vezes abaixou ali por causa da microfonia. Isso. Não voltou ainda não. Presidente, secretária de Educação, secretário jurídico, Valtinho, que também representa a educação, colegas vereadores, professores e professoras, todos aqui presentes, meu boa noite. Eu gosto sempre de ser muito sincero naquilo que eu falo. Pode ter certeza que não partiu desse vereador a iniciativa desse projeto, mas eu quero parabenizar os professores que, com certeza, de muito tempo, vêm cobrando incentivo. Cada vez que entra um prefeito, todos percebem essa falta de valorização, de reconhecimento na área dos profissionais. E nesta legislatura, pude perceber a Câmara Municipal, como um todo, empenhado em ouvir vocês e dar todo o apoio necessário àquilo que a gente realmente pode, que é cobrar e insistir que a administração realmente tenha um carinho especial em reconhecer vocês e valorizar. E pude perceber, assim como o D acabou de ler o artigo 13, muitas vezes fui testemunha de ouvir ele cobrando realmente do prefeito esta colocação, né, essa incorporação, que, como ele disse, que poderia ser mais, mas isso não depende só dele. E demais vereadores também, sempre que possível, lutou para que chegasse nesse dia, discutindo aqui um projeto que realmente vem a acrescentar, que vem a contribuir. Pode não ser tudo, mas eu também entendo que é um avanço. Eu só queria, eu sei que vocês, professores, vai ter muito o que falar ainda, o que propor, o que discutir. Mas eu queria também, seguindo aqui o que o vereador D falou, que quando tem aqui 30% do valor estipulado para fins de participação em curso ou eventos correlatos à formação continuada, 20% do valor estipulado para fins do índice de valorização, de avaliação pedagógica local, 20% do valor estipulado para fins do
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E aqui tem outro, aqui na parte de assiduidade, fala também 100% do valor estipulado caso não haja nenhum registro, caso não haja registro de nenhuma falta. 80% do valor estipulado caso haja registro de 1 a 3 faltas, ausência. 75% do valor estipulado caso haja registro de 4 a 6 faltas. Então, tudo isso aqui, eu acredito que todos os professores, para este ano, não vai conseguir o 100%. Então, eu entendo, eu defendo, eu sei que um ou outro, que possa ser que tenha alguém que vai conseguir o 100%, vai discordar do que eu vou falar. Mas, se tratando de um projeto que começou aos 45 do segundo tempo, eu acho que essas regras, ela é válida, mas deveria valer para 2014. Eu tenho certeza que, se não for 100%, mas uma boa parte dos professores não vai atingir o 100%. Ainda mais quando a secretária me disse que pode chegar aos 90% do gasto do dinheiro do Fundeb. Então, sobra 10%. Vamos dividir isso por igual este ano e dar oportunidade para que no 1º de janeiro, primeiro dia de aula do ano de 2014, todo mundo fique ciente dessas regras, porque também concordo que aonde se dá direitos, vem junto os deveres. Quem vai ganhar com isso é todos, porque todos vão sentir valores iguais. Em relação às faltas não justificadas, eu entendo, eu tenho certeza que todos têm certeza do que eu vou falar. O estatuto de vocês é claro, ele dá aquelas faltas abonadas do ano. Se é um direito seu, isso não pode prejudicar o cidadão se ele programar com o setor essa falta. Para mim, isso é justificativa. Falta não justificada, para mim, é aquela que o professor ou profissional independente da área acorda no dia seguinte e sequer dá uma satisfação. Um atestado médico, onde o médico, o profissional que estudou, que se capacitou para dizer se você está apto ou não ao trabalho, para mim um registro desse deveria sim levar em consideração. Se não puder 100% dos afastamentos, 100% dos atestados durante o ano, mas estipular pelo menos um número, sei lá, 3, 4, 5. Então, eu peço que a administração leve mais a ferro e fogo essa regra para o próximo ano. Eu já vi pessoas, mas eu que dei aula o ano todo, todos os dias, mas nós estamos falando de um projeto que está iniciando no final do ano. Nós ainda vamos aprovar essa regra. Para que aplicar isso para todo mundo? Talvez aquele que realmente não faltou, vai preencher todos os requisitos, entenda que eu estou falando contrário à legalidade. Mas estou dizendo que 2014 vai valer para todo mundo essas regras. Eu não acho justo. Por mais que vocês reivindicavam, por mais que vereadores também indicou esse incentivo, essa valorização a vocês, mas ninguém imaginava que ia chegar no final de novembro de 2013 e essa lei estivesse na Câmara. Então, essa é a minha contribuição. Eu acho justo que tenha aí 2014, sim, com essas regras, mas que esse ano seja distribuído igual para todos. Obrigado, vereador Zé Bedé. Inscrita para seu pronunciamento, vereadora professora Anete. Boa noite a todos. Senhora secretária, Sérgio Colete, secretário de Negócios Jurídicos, Walter Castilho, professores da rede municipal, meu boa noite a todos. Desde que eu comecei meu mandato, eu defendi muito bônus. Por ser professora da rede estadual há 26 anos, eu vejo como um benefício que alegra o professor. É maravilhoso, você passou o final do ano, iniciou o ano, você fez a sua compra de Natal e, de repente, você fica com os carnês para pagar.
Aí o bônus vem boa hora, naquele exato momento, aquele dinheirinho vem muito bem-vindo. No começo do mandato, estive conversando com o prefeito Brambila, pedi para que ele me ouvisse nesse benefício para vocês, e aí a gente está aguardando aí a boa vontade dele. Eu quero questionar também a vinda de poucos professores aqui. Que negócio é esse? Aqui deveria estar o plenário lotado de professores, porque quando, olha, falta isso, queremos aquilo. Hoje seria um momento maravilhoso de esse plenário estar cheio de professores e professoras e lutando para o bem comum, que é a valorização de vocês. Professor, eu também sou professora da rede municipal e ganho mal. Bom, outra coisa que eu quero colocar para vocês, sobre o professor, de pedir para que o professor faça curso, por que não oferecer curso para os professores com gratuidade? A Secretaria Municipal está oferecendo cursos para os professores. Eu acredito que seria uma boa ideia, que gratuitamente, o professor ter cursos, em vez de estar tirando do bolso para estar pagando o curso. Então, defendo isso e a gente vai estar dando sugestões. Eu gostaria de que desenrolasse a licença-prêmio. Tem muitas pessoas que querem pegar em pecúnia. Vamos ver se libera aí para que os professores possam receber a licença-prêmio em pecúnia. Eu quero dizer a vocês, muito produtivo, seria maravilhoso esse plenário que estivesse cheio de professores e professoras, para a gente poder estar debatendo a ansiedade que vocês têm no dia a dia como educador. Então, converse com seus amigos, criem força, porque quando a união ela é forte, muitas coisas acontecem com facilidade. Então, transmito meu recado para aquelas que não puderam vir. E eu quero dizer a vocês, meus amigos e minhas amigas professoras, para contar com o meu apoio para melhorar a nossa educação, tanto em questões financeiras como educacionais, para que vocês se capacitem, se esse está sendo o valor, o que está sendo mais discutido, a capacitação, professor que tem mais, que pode mais. Outra coisa, quanto às 6 abonadas, no Estado nós podemos livremente dar as abonadas, também as justificadas e as injustificadas. Vamos ver se a gente consegue fazer uma maneira para que o professor possa ficar um pouco doente, pode levar os filhos ao médico, enfim, possa gozar da sua saúde, porque o professor, tendo saúde, tenho certeza que ele vai para a escola mais feliz e trabalhar com mais vigor e não vai precisar ficar faltando para 2, 3 auxiliares estar socorrendo as escolas. Essa é a minha sugestão e eu digo a vocês para contar com a professora Anete aqui na Câmara Municipal, porque eu também sou da rede, apesar de licenciada, mas estou em sintonia com vocês de coração. Boa noite a todas. Obrigado, professora Anete. Com a palavra, o vereador do Segurança. Boa noite, senhor presidente, senhora secretária, doutor Sérgio, o Valtinho, professores efetivos e ACTs. Meu boa noite a todos, colegas vereadores, vereadoras. Eu me preocupo muito com vocês, sabe? Devemos tomar o máximo de cuidado para não cometermos injustiças ao descontar o bônus de cada um. Porque vocês, mestres da educação, a doença vem quando menos se espera. O mesmo acontece com a morte. A doença de um filho, de um parente, de um pai que às vezes vocês cuidam. Então, o bônus, senhora secretária, senhor prefeito também estiver acompanhando, vocês sabem que muitos professores, depois da aula, levam o trabalho para casa para continuar corrigindo uma prova e no outro dia, começar o dia bem com as crianças, não perdendo tempo. A gente sabe que vocês levam para casa, corrigem a prova, então, eles veem isso, veem quando você, às vezes, perde um dia de serviço, um dia de trabalho. Não veem que vocês, às vezes, levam para corrigir em casa, se preocupa, às vezes até visita a casa de alunos, a gente sabe disso. Então, eu peço para tomar muito cuidado para não cometer injustiça. E pode contar sempre com esse vereador que admira a educação, que da educação que começa o grande homem, o grande brasileiro.
Então, contem sempre com esse vereador. Estarei sempre ao lado de vocês. Era isso. Obrigado, vereador do Segurança. Sim, eu retorno a palavra à secretária Elizabeth Cilindre para suas considerações. Eu vou respondendo as perguntas de acordo com o que vocês foram formulando, né? Primeiro, o vereador Bonezinho, que ele pede por que a gente vai computar primeiro somente as faltas e não os outros itens, né? Eu disse no começo da minha fala que nós tínhamos feito e refeito várias vezes esse projeto e mudanças e modificamos. E quando a gente pede para o professor os cursos, quando a gente pede para o professor o valor do IDEB e o IAPEL, quando nós fizemos a nossa prova no começo do ano, e depois houve algumas provas no meio do ano também, mas, na verdade, o que nós achamos que era necessário que, primeiro, esse projeto fosse esclarecido quais seriam as metas claras para que a gente pudesse não cometer as injustiças, como o vereador do Segurança pediu para que não se cometesse. Por que somente as faltas? Porque a falta, gente, eu volto a dizer, muitas faltas na rede, é exagerado o volume de faltas. Eu disse para vocês, quando eu iniciei, que nós temos, em certas escolas, 3 professores auxiliares por período. E a diretora liga avisando que precisa de mais, porque numa escola de 10 salas, 5 faltaram. Então, é difícil. O que a gente gostaria é que não se quebrasse tanto com faltas. Eu tenho um levantamento aqui de faltas, o número é grande. E vocês sabem disso, vocês ouvem, sabem do que se fala, inclusive o RH sobre isso. Por isso, as faltas, que é para o pessoal perceber realmente que a falta tem direito de faltar, lógico que tem. Todo mundo tem direito de faltar, todo mundo tem direito de ficar doente. Só que as faltas teriam que ser de uma maneira um pouquinho mais com comprometimento com o meu aluno. Eu sei, sim, que se a gente falta muito, o meu aluno fica comprometido. Fica, e bastante. Tem professor que tira uma abonada, depois ele tira uma justificada, depois ele vai no dentista, e aí vai. A gente sabe que a gente não pode generalizar. Nós sabemos que nós temos 80% da rede excelentes. Eu sempre falo isso. Nós temos professores brilhantes. Isso não é novidade para ninguém de vocês, que toda vez que eu falo com vocês, eu digo isso. Mas, infelizmente, tem os 20% que abusam. E vocês sabem disso. Que eu estou vendo diretora aqui, e a diretora sabe do que eu estou falando, porque a diretora liga pedindo, implorando para ver o que eles fazem. Então, esse final de ano, as ATPs que aqui estão sabem disso. Elas saíram de dentro da escola. Está aqui uma ATP que foi dar aula em outras, que foi nas escolas por falta de professor. Isso aconteceu. E não foi uma só. As ATPs que estão lá para fazer um programa diferenciado, para dar o curso gratuito que a NET pediu, ela está lá dando aula no lugar de tanta falta que tem. E eu não tenho professor auxiliar? Tenho. Eu acho que 3 professores auxiliares para 10, 12 salas é bastante. Então, é por isso, viu, vereador, que a gente tomou essa decisão de faltas. O professor D disse das licenças constitucional, e da licença maternidade, citou, né? E
E nós entendemos, aqui conversando com o Serginho, eu acho que ele pode falar melhor que eu sobre essas licenças. Passo para você? Pode ser? Boa noite a todos. Peço, primeiramente, desculpa pelo atraso. Com relação ao questionamento do professor D, a gente estava discutindo aqui que a gente não previu aqui no projeto de lei a questão de um júri, né? Nós estabelecemos no artigo 14, inciso 2, a questão dos afastamentos e licenças. E colocamos no parágrafo único do artigo 14 a questão da proporcionalidade, né? No período de afastamento e licença, estaria proporcionalidade, você receberia o índice, né, esse bônus, pela proporcionalidade. Mas, assim, eu acho que é uma discussão que a gente tem que travar, porque no júri a gente não avançou nessa situação, né? Nós no momento da confecção do projeto de lei, nós não discutimos, não debatemos essa questão específica. Nós pegamos mais as questões relacionadas ao estatuto, né, as ausências que tinham previsto no estatuto, os afastamentos e as licenças do estatuto, né, e não as principais, né, e não nos atentamos com relação a essa questão específica. Então, assim, eu acho que a gente tem que discutir isso daí, eu acho que é importante, né, de ver como que nós vamos lidar nessa situação de júri, para ver, ou outras licenças da mesma forma, se a gente vai manter, entendeu, no entendimento aqui do artigo 14, inciso 2, com o parágrafo único, porque eu não sei qual que é a natureza do júri, se ele seria considerado uma ausência, se ele seria considerado uma licença, ou um afastamento, ou se é uma outra natureza ainda. A gente precisa dar uma estudada em relação a isso, para ver qual é a natureza dessa questão do júri, e essas outras licenças obrigatórias que existem na Constituição, enfim, né? Então nós vamos debater isso daqui. Eu acho que é importante esse debate. Okay? Acho que é isso, né? Porque são algumas ausências, são algumas licenças que têm garantia constitucional, né? Essa que aí, no caso, é direito do professor, né? Por exemplo, uma licença paternidade ou então, a licença paternidade, essa questão aí específica, a gente chegou, que seria aqui o artigo 14, 2 e o parágrafo único, né, que seria que a gente conversou aqui, terminei de falar da questão da proporcionalidade. Ah, tá, entendi. Tá? Ele não vai ficar sem, só que vai... Isso, não vai ficar sem, não perde. Não perde. Só a questão é proporcional. É proporcional, é isso que a gente está garantindo, tá? Quanto à pergunta do vereador Zé Bedé, eu acho que eu já respondi para o vereador Bonezinho, e ela consta, a resposta já está feita, né, vereador? A resposta que a pergunta que você me fez, as regras para valer agora em 2014, e para dividir o prêmio todo em partes iguais, eu acho que eu respondi para o vereador Bonezinho, e essa é a posição do governo. É o que eu falei, muitos, aqueles que realmente preenchem todos os requisitos, podem até ficar meio chateado, mas nós estamos no final de 2013. Não vai mais trazer prejuízo para os alunos as faltas desses professores. Eu acho válido as regras, mas que inicie no começo do ano. Eu estou aqui defendendo aquele professor que não faltou nenhum dia. Como que ele vai se sentir? A vereadora Nete, que pediu para que a gente fizesse os cursos gratuitos, né? Vereadora, esses cursos já existem através da formação continuada. Inclusive, nós temos o curso de alfabetização na idade certa para os professores de primeiro, segundo e terceiro ano, todas as quartas-feiras, né? Esse curso já existe. Nós temos curso de computação para o ensino infantil e para contador de história para o ensino infantil também. Nós temos, na Universidade Aberta,
Alguns cursos direcionados para os professores são cursos de alfabetização, são cursos de matemática, são vários tipos de pós-graduação e atualização, né? Então, nós temos, sim, oferecidos bastante curso para os nossos professores. Sim. A intenção nossa é intensificar e fazer aqui na Universidade Aberta o maior número possível de cursos o ano que vem, né? Pela nossa equipe. Aquilo que a nossa equipe necessitar, através das provas do IAPEL, né? A gente vai estar colocando curso que nós percebemos que os professores têm maior dificuldade. Então, vamos estar trabalhando, sim. Obrigada pela indicação e é sempre muito bem-vinda. Tá? E o vereador do Segurança, que pediu para a gente cuidado, né, para não não fazer nada que prejudique os professores. Isso não é intenção nossa mesmo. Aliás, quando a gente pensa em pôr um prêmio para o professor, não é para prejudicar, nunca. É sempre beneficiar, né? E através do professor, que a gente beneficia o professor, nós queremos que os nossos alunos aprendam mais, né? É isso que a gente agracia o professor, que eles merecem realmente. Eles cuidam das nossas crianças. Graças a Deus, nós temos uma rede que realmente nós não temos problemas. Eles cuidam das crianças com maior carinho, um acolhimento fora de série. Então, eu só tenho que elogiar mesmo. Eu ando pelas escolas e eu vejo o carinho que é tratado as crianças e como eles se dedicam. Eu acredito que o nosso vereador aqui, o Bonezinho, disse do nosso índice, mas nós estamos trabalhando muito para que isso melhore, viu, vereador? E os professores estão na frente de batalha, eles sabem quanto a gente está proporcionando para que isso melhore. Tenho certeza que isso vai acontecer. Já é que a gente não tem como saber as provas desse ano, mas eu tenho certeza que a melhora está chegando aí. Pode ser que não seja uma grande melhora, mas nós percebemos que a nossa rede está cada vez melhor, né? Só um minutinho. Quanto ao ensino, Araras, está de parabéns, os professores, secretárias, de ver o esforço de vocês. Inclusive, secretária, terça e quarta teve o Saresp no Oscar Janeiro. Eu me prontifiquei, trabalhei de fiscal lá com o pessoal, voluntariamente, me honrei de ajudar eles, deve ser o terceiro ano que eu participo com eles lá, e a educacionária está de parabéns. Tá. A gente só se refere ao bônus, que tem que tomar muito cuidado, porque os professores também... Nós temos, vereador, grandes escolas, e não só municipal. Quando eu falo grandes escolas, nós temos escolas estaduais excelentes. Temos aí o Vergueiro, que é referência, é a porta de entrada da educação em Araras. Então, minha amiga Miriam, que trata aquilo com braço de ferro, a gente sabe que a educação aqui é de excelência mesmo, tanto municipal quanto estadual. Graças a Deus, né? Presidente, posso fazer uma réplica de alguns segundos, bem rápido? Pois não, vereador. A secretária da Educação, Beth, quando eu comentei a respeito das faltas, o que os professores têm reclamado desse primeiro ano, os critérios eu acho justos, o projeto está ok, mas é que este ano, imagina o ano que vem, é um ano de Copa do Mundo, estamos disputando uma partida aos 47 do segundo tempo, tentar mudar alguma regra do jogo, porque alguns professores se programaram, fizeram cirurgia. Eu acho que em caso de saúde, que é um caso justificado, acho que precisava ter um bom senso em casos dessa forma. A senhora realmente falou que tem professores que faltam muito, e para esses casos eu acho que não se encaixa essa discussão que eu tenho feito, mas caso de saúde eu acho que precisaria rever. Não sei se de repente dá para fazer isso no projeto, está aqui o secretário jurídico, para que essas pessoas que abonaram, isso é justo, por conta de cirurgia, pelo menos, para que eles não percam esses dias. Até o professor D tem comentado aqui, ele vai abraçar essa causa também. Era isso, secretária, mais os casos de saúde. Nós
nós estamos assim abertos e para discutir e para não cometer injustiça mesmo. Quanto mais gente discutir e debater, isso é importantíssimo. Nós não queremos ter erros, não. Então, eu agradeço mesmo vocês estarem participando o e equilíbrio, equilibrando. Tem que ter lógico, equilíbrio. Aqui ninguém é dono da verdade, nós estamos abertos para a conversa mesmo. É por isso que estamos aqui. Tá certo. Licença, Fala aí, Só para comentar também que, nos casos de licença saúde, afastamentos em geral, não se perde o critério. Ele é simplesmente o que é avaliado é o período que ele trabalhou. Então, ele não perde, é proporcional. Então, não vai chegar, ninguém vai perder o direito. Isso já consta também do projeto. Ô, Walter, a proporcionalidade. se é proporcional, o dia que o cara não for, não vai pagar, Walter. Ué, é proporcional mesmo. Nós estamos querendo que uma falta justificada, através de um profissional, através de uma falta abonada, ninguém está defendendo aqui que o cara que levanta cedo não vai trabalhar, que ganha por isso. A discussão está no artigo 14, parágrafo único. Todo mundo leu o artigo 14, inciso 2. É importante, porque senão a gente fica falando, é importante ler o texto da lei e discutir sobre. Eles estão argumentando que isso está previsto no artigo 14, está projetado no telão. Ó. Artigo 14, não será devido o índice de valorização do profissional da educação, IVPE, aos profissionais da educação. Inciso 2, afastados e licenciados a qualquer título. Desce um pouco, Gleice, por favor. Gleice, por favor, desce um pouco. Parágrafo único. No caso do inciso 2º deste artigo, será efetuado o pagamento do IVPE proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados. Então, é isso que eles estão argumentando. Quer falar mais, Walter, sobre isso, a interpretação que vocês dão a este dispositivo? Nós entendemos o posicionamento de vocês, nós entendemos. É que o posicionamento que nós defendemos é da proporcionalidade. Esse é o critério. Então, nós entendemos que o que foi colocado aqui é o nosso entendimento mesmo, o entendimento do governo, proporcionalidade. Estão dizendo que não será contado como a ausência do artigo 4º, que não valerá para considerar a ausência do artigo 4º. É isso que eles estão dizendo. Então, o índice vai ser calculado... Que faz jus a falta justificada a receber como se estivesse trabalhando. Então, o que eles estão informando aqui, que eles estão considerando que o servidor afastado ou licenciado vai estar enquadrado no artigo 4º, inciso 1, 100%. E vai receber o índice por aquele período que ele efetivamente trabalhou. Essa é a interpretação que eles estão esclarecendo aqui. Porque algumas pessoas estavam falando com relação, e a minha leitura inicial, inclusive, era de que essas licenças contariam para ausência também. Eles estão dizendo que não vai contar nenhuma dessas licenças para ausência. Não é isso? É isso mesmo. A gente não está considerando como ausência as licenças, é uma regulamentação específica. É essa confusão que está acontecendo. A gente vai pagar proporcionalmente. Não está sendo considerado como ausência. Ausência são as faltas abonadas, justificadas e injustificadas. Para a nossa leitura. Licença e afastamento não estaria enquadrado como ausência. Ele teria um regramento do artigo 14, inciso 2, combinado com o parágrafo único do mesmo artigo que eu terminei de dizer. Então, vai ser pago proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados. Porque a intenção, o intuito é assegurar, a presença do professor em sala de aula por todas aquelas questões pedagógicas que a Beth terminou de dizer. E mais, tem que considerar que esse índice ele está além do que é previsto no Estatuto. Por exemplo, uma licença hoje no Estatuto, você não perde o dia. Uma falta abonada, uma falta justificada, você tem o regramento próprio. Isso aqui é uma outra situação. A gente está acrescentando uma coisa além daqueles direitos, benefícios que existem no Estatuto atualmente.
Quero registrar e agradecer a presença da professora Vera Lígia Aquiles Quissato, conselheira da POESP da subsede Araras. Também do professor Luiz Roberto Dantas, presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Também da professora Regina Miller, vice-presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Pois não, vereador professor D. Só uma dúvida, Sérgio, para ficar mais claro tudo isso, para a gente ter um pouco essa clareza. No caso específico de uma licença, por exemplo, paternidade, ele ficou 5 dias e é um direito constitucional dele esses 5 dias. Essa licença, que acaba sendo ela não, pelo que eu entendi, que você colocou, ela não é considerada ausência, ela não é falta. Portanto, ele não entra no critério das faltas, ele tem o 100%. Esse é um ponto, perfeito? Aí, esses 5 dias não são considerados de efetivo exercício, e se ele trabalhou 200 dias, ele teria 195 dias de exercício. Então, seria um resíduo pequeno para uma composição proporcional, ou seja, não teria esse desconto tão grande de 25% ou 30% da falta. É isso, né? É isso mesmo. Na prática é isso. Agora, só uma questão, só para deixar claro, é considerado de efetivo exercício essa licença, por exemplo, paternidade, tá? Porque isso é a questão do estatuto. A gente não está tratando aqui de efetivo exercício. Só para não confundir, tá? Não, só é. por isso. Mas é essa mesma ideia. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Vai estar na questão, por exemplo, ele só teve essa licença, ele vai estar os 100%. 100%. Ele não teve nenhuma ausência, vai ter os 100%. Só que daí, dentro do cálculo, vai acontecer isso daí. Se ele tem lá 200 dias, vai descontar esses 5 dias e vai fazer a proporcionalidade. Isso. Tá, então entendi. Sim, mas é justo, acho que é justo. Mas cai muito pouco, cai residual, cai coisa assim mínima. Cai residual isso. E coisa assim não vai nem perceber. É o que acontece no Estado. Então, agora nós vamos abrir as considerações do plenário. Então, quem quiser se inscrever... Até o vereador Zé Bedé disse, quem que queria se inscrever? Era o vereador Zé Bedé. Era o Haroldo que estava se inscrevendo já? Já foi resolvido. Então, o Vinícius vai levar. Nós estamos com um problema no microfone sem fio, então nós vamos usar o microfone com fio. Consegui explicar a tal da proporcionalidade. A didática do professor agora valeu, hein? Porque eu sinto isso no Estado, não cai muito pouco. No Estado o que conta é o Saresp. O que conta a fatia maior é o Saresp. Acho que agora está funcionando, Celi. Está funcionando, pode falar. Pode falar. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, senhora secretária. Eu queria só fazer um parênteses aqui. Não sei se terei outra oportunidade de vê-los todos reunidos. Antes de fazer algumas singelas considerações sobre o IVP, eu gostaria de falar, comentar alguma coisa sobre o documento que nos foi enviado pela senhora e pelo Walter, em resposta a uma reunião que nós tivemos com o prefeito Brambila, acredito que foi, não me recordo hoje a data precisa, mas acredito que foi em setembro, né, desse ano. Nós lemos, né, respeitamos a posição de vocês, obviamente, entendemos, de certa maneira, a posição que vocês tomaram aqui nesse documento,
Só gostaria de dizer que nos causa um pouco de perplexidade, porque em nada esse documento que nos foi enviado corrobora, né, com o que o prefeito Brambila nos disse aquele dia, né, o que ficou mais ou menos acordado, digamos assim, com o prefeito aquele dia. Nós você está tratando de um outro assunto? Não, vereador, não. Eu acabei, eu acabei de explicar para ela. Vou fazer uma síntese bem rápida. Não, mas eu peço que você trate do projeto que nós estamos discutindo nessa audiência pública. Só por favor, gostaria só de terminar aqui. Não, mas eu gostaria peço que você, Celi, eu peço que você fale sobre o projeto que nós estamos em discussão. Vou falar isso sobre daqui. Outros assuntos. Isso daqui, vereador, vai chegar lá. Até porque a questão que foi levantada aqui do professor, que o professor D perguntou da licença paternidade, é em relação, quem perguntou foi o professor Haroldo, que é o professor ACT da rede. Então, isso daqui vem de encontro, esse documento viria de encontro com a questão que o professor D levantou. Por isso que eu estou falando, né? Por isso que eu estou levantando essa questão, que nós conversamos uma coisa com o prefeito e aqui veio outra. Obviamente, nós respeitamos a posição de vocês, mas isso já está nas mãos de quem é cabível, né, e que pode dar uma resposta definitiva. Eu só gostaria de falar a questão do IVP, que a gente, né, leu, alguns professores se reuniu e leu, a gente realmente não havia entendido essa questão, acho que deveria ficar um pouco mais clara. A gente realmente não havia entendido essa questão de licença para tratamento de saúde, que não entraria naqueles 30%, é isso, não entraria ali. Seria apenas uma diminuição nos dias contados para cálculo, né, para fim de cálculo, é isso? Não é? É apenas isso. Foi o que a gente entendeu agora. Agora ficou um pouco mais claro. Uma sugestão, de repente, eu acho que, de repente, acabou criando esse pequeno número de faltas, né? O professor não poderia dar nenhuma falta, por ter sido passado para número. Se você continuasse aí em porcentagem, não criaria pelo menos de 1 a 3 faltas. Se dentro daqueles 30%, para você atingir os 100%, se ficasse em porcentagem, não criaria aí uma margem de faltas, pelo menos de 1 a 3 faltas para você chegar a esse 100%, não seria algo, de repente, a ser pensado, não é? Uma coisa, de repente, mais justa? Eu acho que fica aqui uma sugestão que a gente acabou vendo. Se continuasse em porcentagem, não passasse para número real, né? Eu acho que criaria uma margem, pelo menos, de 1 a 3 faltas que o professor poderia estar dando. Já que não poderia ser discutido, gostaria de pedir uma outra oportunidade, um outro dia, secretário, para a gente ver a questão desse parecer jurídico que nos foi enviado, obviamente, dentro das suas possibilidades e das nossas. Bom, então, acho que é só isso. Muito obrigada. Celi. Obrigado, senhor. Celi, o meu gabinete está sempre de portas abertas. É só marcar, às vezes nem precisa marcar. É só ir lá, falar com a Márcia e entrar. Viu? A gente conversa quanto tempo for necessário. Tá bom? Então você vai responder. Vou. Eu vou ler aqui umas perguntas escritas que chegaram, depois eu passarei à secretária para as respostas. A Renata pergunta, eu nunca abonei, mas você não acha que as abonadas são de direito? Devem ser descontadas no bônus? O histórico dos profissionais não devem ser analisados? Michele Carrossi pergunta, concordo com todos os critérios para a valorização do profissional da educação. Porém, também penso que na questão da assiduidade, tanto para esse ano como para adequar ao projeto, deve-se haver um pouco mais de flexibilidade, como analisar o histórico do professor, ampliar a questão de determinadas faltas, como abonadas, licenças constitucionais, algumas doenças, cirurgia. 2. Quem teve mais de 6 faltas não poderia se encaixar para receber os dias trabalhados proporcionalmente? Também Michele Carrossi pergunta, ao defender o professor com 100% de frequência,
pode-se ofender o professor que faltou por necessidade? Então, vamos lá para a Michele, né? Primeiro. Michele, você é uma professora querida, você sabe disso. Você trabalhou comigo na secretaria. Sempre muito bem-vinda. Eu sei do seu trabalho, você é competentíssima. Quando eu falo que o professor não faltou, eu questionei o vereador Zé Bedé por conta de que ele está defendendo os professores que faltam e que ele acha injusto. Então, o que eu perguntei para ele é que se também não seria injusto com aqueles que nunca faltaram, né? E eu sei que você é uma pessoa que, se faltou, foi necessário mesmo, porque você nunca faltou. Então, secretária, a gente tem essa consciência e nós conhecemos os nossos professores. É que, às vezes, acontece coisas na vida que a gente acaba sendo prejudicado, não é assim? Isso aconteceu com você, e eu acho que a gente pode continuar discutindo isso, sim, se pode aumentar o número de faltas por esse ano. A gente pode até estar discutindo, acho que aqui nós estamos para isso. A única coisa que eu não quero é que você pense que eu não reconheço o trabalho de uma profissional como você. Tá? E quanto ao auxílio doença, ao atestado médico, eu acho que ficou claro, o Serginho já explicou, né, Serginho? Aqui no artigo 14, né, que ele não vai ser contado. O atestado médico, ele vai por cirurgia, isso? Por tratamento, ele vai ser descontado. Então, eu acho que você se encaixa dentro desse atestado. Tá? A Celi, acho que eu respondi, né, Celi? Respondi, né? A sua pergunta já? Mas você está reivindicando isso para esse ano ou para os anos seguintes? Limite. Nós estamos anotando aqui as reivindicações suas, né, Sérgio? E a gente vai estar levando numa discussão, eles já estão discutindo, tá? Para ver o que a gente pode fazer. Eu tenho uma... Renata, né? A pergunta da Renata também é... Quem é a Renata? Também é quanto às faltas, né, Renata? Que também você não tem abonada, mas você está aqui achando que se deve ser descontada, que a abonada são de direito, né? Mas, assim, a gente, se você der 6 abonadas, você ainda tem o percentual do prêmio, né? 75% do prêmio. Você ainda tem esse direito. O caso é quem tem mais do que abonada. Quem tem abonada e tem alguma falta justificada, daí que ele perde o direito. Né? É isso aí. Nós temos mais inscritos, Vinícius? Próximo inscrito.
Boa noite, presidente Breno, secretário de Educação Beth, Valtinho, Serginho, todos os professores. Eu vou dividir minha fala em duas. Uma, eu vou especificar bem algumas questões do projeto, mas eu queria começar deixando claro minha posição enquanto ao projeto. O prefeito sabe disso, ele já expôs publicamente minha opinião em reuniões com professores, com coordenadores, que é ser contrário à política de bônus. Eu acho que a política de bônus, visto até mesmo o governo estadual, para que se prega a questão de diminuição de faltas, melhorias nos índices educacionais, não é a melhor saída do ponto de vista estratégico de um governo. Então, eu sou contrário, amplamente contrário à política de bonificação. Acredito que o plano de carreira, esses mesmos critérios que estão sendo estabelecidos nesse plano, poderiam ser utilizados para uma incorporação salarial dentro do próprio plano de carreira, e que esses benefícios seriam contínuos, até mesmo depois da gente se aposentar. Então, o primeiro posicionamento é nesse sentido. Mas, discutindo o projeto em si, que é essa a finalidade da audiência pública, a gente tem que reconhecer que o projeto traz alguns avanços em relação a outros projetos de bonificação. A primeira delas é a questão da formação continuada. Estabelecer o professor que fizer o curso ter uma parcela dessa bonificação. Deixar os critérios bem claros, de questão da assiduidade, quanto eu vou receber por faltas, quanto eu vou receber por cursos e quanto eu vou receber pela minha avaliação da minha turma. Esse IAPEL que a gente está colocando no projeto, que é a avaliação local, a intenção básica da Secretaria de Educação é ter uma avaliação diagnóstica no início, no mínimo, que aí fala até 5 avaliações, não necessariamente que vão ser as 5, e uma avaliação no final. Então, a gente vai conseguir individualizar o aprendizado do aluno, a ação do professor. Naquela sala, o aluno começou com tal avaliação e terminou com tal. Então, aquele professor, diferentemente de um índice geral, apesar de ter o IDEB, também como um outro critério, mas eu tenho um índice local que avaliou o professor em si. E não necessariamente o ensino, a escola, que às vezes tem um índice que às vezes na 8ª série se classifica e dá o bônus para todo mundo. Então, como que isso se faz? Então, acho que isso também é um avanço. E depois o avanço que o professor D já colocou, que é a questão da incorporação. Ver esse bônus a cada 3 anos, pelo menos uma parcela dele incorporado dentro do salário do magistério, que é isso que eu já falei, que é a questão de manter um bom plano de carreira. Só que causa alguns planos polêmicos aí no projeto. A questão da ausência, que já foi colocado, eu sugiro ao governo, ao secretário jurídico, que a gente possa fazer algumas emendas deixando claro o que vai ser considerado ausência e as licenças que vão ser tratadas proporcionalmente. A partir do estatuto. Então, os tipos de licenças e o que vai ser considerado ausência. E aí, nessa questão da ausência, eu até vou ser contrário a muitas falas aqui, que eu acho que a questão da falta abonada é uma questão que eu posso prever. Eu posso abonar ou não abonar. Então, eu acho que nesse critério pode ser contado sim. Porque eu tenho 2 dias para querer abonar, então eu tenho a opção de escolha ou não, de abonar. Agora, outras faltas, tem algumas que eu não tenho opção. Sou convocado para o júri, eu tenho que ir. Ou uma licença médica e tal, aí eu acho que a gente precisa deixar isso claro no artigo 14, no artigo 4, o que vai ser considerado ausência e o que vai ser considerado licença para fins de desconto. A questão do IAPEL, que a gente também tem que avançar, quem fala até 5 avaliações, como que serão essas avaliações, a Secretaria de Educação já tem feito esse debate interno, de como que vai ser esse IAPEL, mas eu acho que também a gente pode avançar. E a questão da incorporação, como o próprio professor D já colocou, foi um assunto colocado bem no final do projeto, da elaboração do projeto, e ele coloca que vai ser regulamentado em decreto. Eu fico meio receoso com a questão de ser regulamentado em decreto, por causa da questão da possível mudança. Se criar um decreto, faz uma regra, e a qualquer momento esse decreto pode ser refeito e ter novas regras. Eu acho que a lei ela é mais segura. Eu sei que foi colocado no último momento esse artigo, mas também definir, porque é progressivo. Mas o que vai ser progressivo? É o valor do índice? É o aprendizado que esse professor fez com os alunos? Que tipo de progressão é essa que a questão da incorporação vai colocar? Só para a gente deixar mais claro essa questão do projeto. Obrigado. Próximo inscrito. Boa noite a todos. Eu
Sou professora Valquíria, todo mundo já sabe. É assim, primeiro, fazer assim uma retrospectiva, que é assim, o anseio da rede, acho que a rede começou a se unir, é muito rápido que eu vou falar, para chegar onde eu quero. O anseio da rede, todo mundo começou a se unir, a se posicionar, quando a gente começou a fazer o estudo do Estatuto. Né? E a gente precisa concluir isso, precisa de um plano de carreira, e plano de carreira é diferente de IVP, pelo que eu estou entendendo. Não é a mesma coisa. E nós estamos necessitando de salário e plano de carreira. O IVP, eu estou entendendo como uma ação emergencial, mas não vai resolver o problema. Então, faz aproximadamente 3 ou 4 anos, que vai fazer 4 anos que se começou a falar e estudar o Estatuto. Só que, quando a gente começou a ver o Estatuto, as outras prefeituras já tinham um Estatuto pronto há 10 anos. Então, já estou contando que a gente tem uma defasagem de 14 anos. Se demorar mais, vai ser 15, 16 e tudo mais. E, quando a gente começou a falar do Estatuto, o anseio pelo plano de carreira era para resolver aquela defasagem daqueles 68% que foi implantado no coração de todos os trabalhadores da prefeitura e que não se tornou realidade. A revolta começou ali, né? E quanto mais isso demorar para acontecer e da forma que isso está vindo para a gente, vai assim a situação e a relação da rede com as pessoas que cuidam da gente vai ficar cada vez mais desgastada. E a mágoa é muito grande, porque isso foi uma promessa. Eu tenho uma carta compromisso assinada pelo prefeito na campanha dele, que em 2009 isso daí estaria resolvido e não está. Então, todas as vezes que eu conversei e que eu tive a oportunidade de falar com o doutor Brambila, eu sempre tive uma fala de que o não dele era não, o sim era sim, e ele ia até o fim. E dessa vez ele não foi. Né? Outra coisa, em relação ao IVP. Gostaria que vocês, que nos representam, que é nossa ponte até o prefeito, que realmente levasse essas palavras para ele. Que ele fez um projeto que veio no segundo semestre, que ninguém estava esperando, foi uma surpresa, ninguém estava preparado para isso. Ele, na reunião com os coordenadores e com os professores, houve esse questionamento, com os diretores, desculpa, houve esse questionamento. Inclusive, ele achou a minha pergunta muito simplista. Ele quase nem deu atenção ao que eu perguntei para ele. Ele falou que ele queria que nós conquistássemos os professores, que nós levássemos as boas intenções dele para os professores. E eu perguntei para ele se isso já podia ser feito de imediato ou se a gente esperava para passar essas boas novas para os professores. Aí ele falou assim, que era uma pergunta simplista, que ele não deu atenção, que a gente poderia estar falando de imediato, e que a promessa dele era que ele falou assim: eu não vou prometer para todos 100%. Eu vou falar para vocês que eu garanto no mínimo 50%, mas todos, sem critério nenhum, vai receber esse dinheiro. E eu vou começar a utilizar os critérios para o ano de 2014. Né? Então, a mágoa, eu acho que assim, o ressentimento de todos não é nem o entendimento, porque é muito profundo mesmo para a gente. Isso aí é um assunto jurídico. Né? Ela até falou assim para mim, Valquíria, e eu até? Eu falei, olha, esse até 5%, a gente tem que pensar na lei de responsabilidade fiscal, a gente tem que pensar por que esse até e não essa promessa na lei de 5%? Juridicamente, às vezes, até um até numa lei, gente, é difícil da gente conversar. Até a palavra até fica difícil. Imagine você entender todo esse projeto. Entendo isso perfeitamente. Mas a palavra dele foi que esse ano não haveria critérios. E isso diante de todos os diretores e coordenadores. O que aconteceu? Nós repassamos para os professores. Todos os professores estavam esperando, no mínimo, 50%.
com ordem do prefeito. Entendo, Sérgio, o que você falou da licença da LTS, mas que também é um assunto muito profundo. Porque se eu ficar com dor de barriga e o médico der um dia só para mim, vai ser licença? Vai ser LTS ou vai ser falta? Você entendeu? Se eu tiver uma conjuntivite, e eu pegar a conjuntivite nesse feriado emendado que teve, o médico não deu licença, já deu 7, contou, mas eu fiquei com um dia. Então, é assim, ninguém estava preparado para isso. E aí, se eu me estender, vai sair tanta coisa, e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu sou da seguinte opinião. Como meu avô falava, sabe aquela época do fio do bigode? Que deixava o fio e que depois de um ano voltava e a palavra era a mesma? Não precisava de nada assinado? Ele não falou que ia pagar? Ele não falou que o critério era para 2014? O critério tem que ser para 2014. Eu não aceito menos do que isso. Valquíria, eu acredito que, nessa reunião, eu estou até procurando aqui, você vai responder alguma coisa antes, enquanto eu procuro a reunião aqui? Bom, vou aproveitar, enquanto a Beth procura aí a resposta. O artigo 74 da Lei Complementar 31/13 e o artigo 100, o artigo 74 trata das licenças e o artigo 100 dos afastamentos. Tem um rol que coloca todos os casos de licença e tratamento. Eu acho que não haveria necessidade, até porque é bem extenso, da gente colocar tudo o que já o Estatuto dos Servidores claramente coloca como licença e como afastamento. O que não for licença e não for afastamento é considerado ausência. E o que resta disso daqui é a questão da falta abonada, da falta justificada e da falta injustificada, né? Está claro, eu acho que é uma interpretação conjunta aí do Estatuto com isso daqui, a gente consegue resolver. Com relação se uma dor de barriga, enfim, vai ser uma licença de tratamento de saúde ou não, eu não tenho condições de te responder, porque isso é uma questão específica do serviço médico da prefeitura, né? Quando você pede um afastamento, uma ausência, é o médico que vai te avaliar junto com o exame, né, com a declaração do médico, enfim, os exames, para saber onde que ele vai te enquadrar. Eu não saberia te dizer como que enquadraria uma situação dessa. Mas isso é uma questão específica do serviço médico da prefeitura. Enquadrando como afastamento, vai ser considerado daquela forma do artigo 14, 2, parágrafo único, né? Agora, se for considerado ausência, aplica-se o artigo 4º. Agora, eu não tenho condições técnicas para te dizer se isso seria um caso de licença de tratamento de saúde ou se seria uma ausência ao serviço. O serviço médico é quem responderia para a gente esse questionamento. Próximo inscrito. Boa noite, professor Dantas. Boa parte do que eu ia falar foi dito anteriormente, mas eu gostaria de tocar alguns assuntos que ficaram em aberto. Primeiro, eu sou presidente do Fundeb, a Regina Vista, aqui do meu lado. Tem sido dito por muitas pessoas que esse índice de valorização vai ser pago com dinheiro do fundo, de sobras do fundo, que está tendo essa sobra. Infelizmente, não está. Os últimos levantamentos está em torno de 72% o gasto, deveria ser em torno de 60%, então não está tendo essa sobra. O que está tendo é a vontade política do prefeito de fazer esse pagamento. Eu não sou do partido, eu tenho liberdade para poder falar isso. Ele está pagando porque é uma decisão dele. E é uma coisa boa. O que eu questiono, e acho que vai de encontro ao que ela colocou, para esse ano, está se prejudicando pessoas que... Araras teve
surto de dengue e outras epidemias aí. E muitas pessoas que nunca faltaram anteriormente, faltaram só esse ano, por motivos específicos, não vão ganhar nada. Não vai cair esse ano em proporcionalidade. Se fosse o ano que vem, essa pessoa com conjuntivite, com dengue, ela ia cair naquela proporcionalidade, ele ia perder só uma coisa dos 30%, mas esse ano não. Esse ano aqui ele está perdendo tudo. Então, o que eu acho que está errado é esse ano. Tem que se resolver o problema desse ano. Acho que para o ano que vem, todo mundo que lê com calma vai concordar até com o que está escrito aqui. Mas o problema está sendo esse ano. E eu não conhecia essa fala do prefeito de que ia pagar 50% no mínimo. Mas se ele disse isso, ele tem que cumprir com o que ele colocou. Acaba o problema, acho que todo mundo vai embora feliz, pelo menos quem não faltou vai ganhar 100%, vai estar contente e se sentindo valorizado. Quem por algum motivo faltou, vai receber pelo menos os 50% e vai entender. Eu acho que chega num acordo que agrada todo mundo. E é melhor começar o ano com a equipe estando feliz do que já começar o ano abatido ou desanimado com o índice que foi colocado, como todo mundo falou aqui, aos 47 do segundo tempo. Então, é possível satisfazer os dois lados. Valorizar quem não faltou por motivo algum e chegar num valor que ele prometeu em reunião. Ou seja, ele cumprir a palavra dele, pagar o índice, valorizar quem não faltou nada e, de certa forma, estimular essa pessoa que faltou por algum motivo a tentar não faltar ano que vem. Repensar. Mas se ele fizer como está aqui, o problema está sendo esse ano. Não está agradando. Não tem como ficar satisfeito. Porque a gente conhece, não é uma história, são várias histórias de pessoas que só desse ano tiveram que faltar. Não são pessoas que faltam com frequência. Agora, uma coisa eu falo, não vai ter um bônus que vai ser justo. O Estado paga, e eu tive ano que eu não recebi, mesmo não tendo nenhuma falta e tendo trabalhado todos os dias com vontade. E pessoas que naquele ano chegam até a fazer brincadeiras com a gente, tiraram sarro de quem não recebeu, por quê? Não faziam nada, não dão aula, não estão nem aí com conteúdo, com nada, não levam nada a sério, e receberam muita grana. Então, esse bônus justo não vai ter. Mas você pode corrigir algumas injustiças, por que não corrigir? Não é uma coisa que é difícil, é possível, ainda há tempo, está se discutindo isso. Então, se é possível, eu acho que não custa nada ele repensar e satisfazer todos os lados. Vai valorizar e vai chegar num consenso, acho, com quem teve algum problema específico esse ano. O ano que vem, acho que não está tendo problema. Acho que era só isso. Obrigado. A sua proposta seria que quem não faltou receberia 100% do prêmio e quem faltou mais de 6 faltas teria um recebimento de 50%? Esse dia também estava na reunião e eu estou procurando aqui nos meus anotações e o que consta é que ele prometeu que todos os índices ele não iria apontar mesmo agora para 2013, porque estaria no final, mas que as faltas ele não abriria mão. Então, é o que ele vem falando direto. As faltas ele não abre mão. Tá, então, você acha que seria justo para todo mundo se, mesmo com falta, 50%? Tá. E para os demais, você acha que quem não faltou, 100%, é isso? Tá. Não estou ouvindo.
Não, gente, nessa reunião só estava diretores e coordenadores. Eu tenho a lista aqui de quem estava. Prefeito, por favor. O prefeito não está, professor D. Ah, não. O quê? O prefeito não está. Ah, não, o prefeito não, o presidente. O presidente, não, o prefeito. Ô, Breno, que isso? Claro. Sim. Com a palavra, o vereador professor D. Eu acho que o importante é que isso tudo esteja registrado. E nós tivemos uma reunião agora no período da tarde, né, com o prefeito, finalzinho, foi um dos assuntos, né, vereadora Nete, né? E ele está aberto à discussão. Eu acho que é possível, como disse, nós estamos analisando o projeto. Estamos numa fase de análise. Então, acho que isso a secretária pode levar essa colocação dos professores, a fala da professora, e pedir essa reflexão e até possível mudança. Eu acho que é uma questão do entendimento. O prefeito, inclusive, nessa fala final, né, estava aguardando essa audiência para fazer essa análise. Então, acho que é possível. Como o professor Dantas colocou, nós estamos numa fase de discussão do projeto, né, não é uma definitivo, né? Vereador Bonezinho com a palavra. Som. Professores, esse projeto ele está na Comissão de Finanças e Orçamento desta casa, do qual eu sou presidente. Me avoquei relatoria, vou ser o relator desse projeto. O projeto vai para a última comissão, que é a comissão que o vereador Zé Bedé preside, ou seja, já passou na Comissão de Constituição e Justiça, agora está na de Finanças e Orçamento, que na segunda eu vou entregar, e depois vai para o vereador Zé Bedé, ou seja, provavelmente, secretária, no dia 9, que é a última sessão ordinária, esse projeto vai ser votado nesta casa. O vereador ainda pode propor emenda. O que seria emenda? Um artigo que vocês não aceitam, a gente pode modificá-lo e vai ser apreciado aqui em plenário. Se a maioria decidir que a emenda é justa, a emenda vai ser implementada no projeto. Então, eu acho que ainda é um momento de discussão e vai ter mudança sim, porque acho que do jeito que está, presidente, precisa aprimorá-lo. Então, só para deixar vocês a par de como ele está tramitando aqui na casa. A respeito daquilo que o professor Dantas disse, só para deixar claro, está previsto no artigo 15 do projeto. Fica autorizada a utilização do saldo financeiro dos recursos do Fundeb, relativo ao estabelecido do artigo 22 da Lei Federal, bem como de recursos próprios do município de Araras. Então, é uma autorização para a utilização do Fundeb e também de recursos próprios do município. Na verdade, não vai haver recursos do Fundeb, e sim recursos próprios. Presidente. Vereador Zé Bedé. Eu queria parabenizar a Valquíria pela observação no parágrafo único do artigo 13. Realmente, esse até aqui complica. Se quiser dar MEI, entendeu? Só que o vereador Bonezinho falou sobre emenda. Uma emenda dessa nós não podemos mexer. Eu quero pedir aqui à secretária que já leve essa observação, que quando fala até 5%, se o prefeito der 0,5%, ele está cumprindo o que está aqui. E uma outra, aproveitar essa fala para tirar, parece que da forma que eu coloquei, eu não estava entendendo a assiduidade. Eu sei que tem os 85% e os 75%.
No caso da paternidade, realmente ele não perde os 15% aqui, nem os 15%, nem os 25%. Mas vai pagar proporcional, alguma coisa vai perder. O que eu quero dizer é que eu não concordo com isso. Uma falta, porque o cara ficou em casa, porque a mulher dele ganhou neném, eu não acho justo que seja a proporcionalidade, que seja os 15% aqui, de 1 a 3 e de 4 a 6, quem ficar 5 dias vai cair nessa de 4 a 6, que não é o caso da paternidade. Mas vai descontar, se ele trabalhar 365 dias, se ele ficar 5 dias, vai pagar só 360. Então, não acho justo, por mais que é pouco. Era isso que eu quis dizer. Eu entendi, sim, o artigo 14 e o artigo 4 aqui, no inciso 1, 2 e 3. Mais algum inscrito, Vinícius? Não? Com a palavra, a secretária. Só completando aqui, a hora que vocês questionam, acho que foi o Pedro que questionou, a respeito dos 5%, que, como está dizendo aqui, que ele vai ser regulamentado em decreto, porque aqui está de até 5%. Então, o entendimento é que 5% é o valor total, no parágrafo único do artigo 13. Então, mas quando ele diz de até 5%, é porque ele vai ter que escalonar, por exemplo, o professor que ele teve 100% os 3 anos, ele tem direito a 5%. O professor que ele não teve assiduidade durante os 3 anos, ele vai ter 75% dos 5%. Para mim é claro isso, não é, Sérgio? Mais ou menos nesse sentido que foi a discussão dentro do governo. Vai assegurar os 5%, só que vai ser escalonado a forma de atingir esse 5%. Né? A intenção é valorizar. Por exemplo, o professor ele teve uma progressão no período, como diz o próprio artigo. Então, dentro dos índices aqui que são estabelecidos na lei, você vai progredindo. Então, Opa, caiu aqui a caneta. Então, por exemplo, você garante 1%, você garante 2%, 3%, enfim, vão criando os critérios para atingir esse percentual de 5%, mas não é a intenção de dar 0,5% só, como tem sido aventado, mas é de atingir os 5%, só que dentro de um critério para que o professor tenha direito a esses 5%. Em nenhum momento foi criado essa questão do até 5% como subterfúgio para sair de falar assim, não, vou dar só 0,5%, ou vou só dar 0,25%, ou só 1%. Mas sim de como atingir esses 5%. É por isso que até vinculou a questão do decreto e para o decreto estabelecer como é a forma de progressão para chegar nos 5%. Presidente, eu acredito, secretário, a necessidade da melhoria na redação, né? Deve ficar um pouco mais claro esse parágrafo, deixando claro quando o professor não atingir os 100%, essas condições de proporcionalidade aí, no caso, né? Porque fica de até 5%, mas não está muito claro essa redação desse parágrafo, né? Correto? Não, é importante. Vamos tentar ver, na medida possível, a gente melhorar essa redação, porque a intenção é isso.
A intenção é essa que o professor Dantas disse, que a Da gente estava segurança. conversando. E da segurança, né? Mas nenhum momento é criar, utilizar esse artigo Sim. para criar, falar assim, não, esse ano só vou dar 0,5%, entendeu? Não é isso. Eu não tinha esse né? entendimento. É atingir, com a progressão do professor, no período de 3 anos, ele pode atingir os 5%. Por isso deixa... Só que também, em vez de a gente garantir 5%, então, por exemplo, o professor que atinge os 100% vai atingir os 5%, mas a gente também pode criar um mecanismo para garantir que aquele professor que está crescendo, evoluindo na profissão, ele também atinge, por exemplo, ele não pode atingir os 5%, mas atinge 4% ou 3%. É essa que a intenção foi desse dispositivo. Agora, não tem problema a gente melhorar a redação. Vamos buscar uma redação que fique mais claro e que contemple todo mundo. E que dê segurança, né? Para a gente ter a certeza de que problema. desde que você cumpriu, você tem os 5% garantido. Questão de segurança. Secretário, por exemplo, o professor que atingiu os 100%, vai ficar garantido para ele os 5% dos 100%? Aquele que atingiu 85%, vai ficar garantido os 5% dos 85%? Olha, ou dos 75%? Nas Porque discussões, não é isso que... Nas discussões que nós fizemos lá, quando a gente estava montando o projeto, essa era o entendimento. Em nenhum momento nós pensamos em colocar aqui um artigo para pagar 0,5%. Em nenhum momento. Só que, se a redação não estiver clara, acho que a gente tem que melhorar mesmo. Não estou dizendo que a administração vai agir dessa forma. Presidente. Mas pode ser aplicado dessa forma. 5% é até 5%. Se dos 75% que ele atingiu, se quiser dar só 2%, eu torno a dizer, o até precisa... Eu torno a dizer que essa não é a intenção do governo. Desse governo, pelo menos. A intenção é dar os 5% para todos os professores, se Deus quiser. Que eles tenham, por 3 anos consecutivos, 100% do prêmio e que, no final do terceiro ano, ele tenha 5% de tudo. Não, acho que o presidente. O prêmio, sim. Agora, para estender os 5% no salário do ACT, aí não tem como, porque isso é garantia de efetivo, não tem jeito. Aí não tem jeito. Tá? É para ACT mesmo, é para efetivo mesmo. Eu sei, meu amor. É difícil. Eu fui por 10 anos no ACT, eu sei quanto é difícil. Eu acho assim, de grande importância essa discussão, porque muitas vezes o nosso posicionamento enquanto sindicalista do Estado em relação à crítica ao bônus do Estado é às vezes, a falta de clareza em relação ao critério. Não é? Então, é importante todas as colocações e que isso fique muito claro nos parágrafos, para que não pare dúvida o professor, porque na hora que ele vai receber isso, sempre fica aquela comparação. Eu recebi isso por quê? Porque o meu colega do lado... Porque é justo, todos os professores trabalham, a gente sabe que existem diferenças, mas... Então, eu destaco, tenha o máximo de cuidado nessa questão do parágrafo em si, da redação, para dar segurança que isso vai fortalecer esse índice, né? Agora, se começar a criar dúvida, a coisa complica, né? Eu acho que, professor D, eu acho que é importante, até porque foi você quem sugeriu essa questão da incorporação, né? Eu acho que, como militante da POESP, que você é, e do movimento sindical que defende a categoria dos professores, eu acho que é importante a gente discutir, né? Porque você que sugeriu isso daí, seria interessante também a gente discutir junto, até pensar numa redação em conjunto, né? Eu não vejo problema para a gente definir melhor, mas a intenção mesmo era essa daí. Entendi. Não era só dar os 5%, porque assim, se a gente colocasse aqui, conceder os 5%, a gente penalizaria quem, eventualmente, um professor que estivesse progredindo e não tivesse atingido, por exemplo, 100%, para ganhar os 5%, então você não poderia garantir 3%, ou 4%, ou mesmo 2%, por exemplo, para o professor que está crescendo na profissão dele e tal. Então, foi nesse intuito que a gente criou a redação. Mas a gente podemos discutir, eu acho que
que o projeto está nesse sentido, e é por isso que é importante a audiência pública, né, para a gente debater esse assunto. Mais algum inscrito? Não? Assim, secretária, passo a palavra para a secretária Elizabeth Cilindri para suas considerações finais. Eu anotei as propostas que foram feitas aqui, anotei a proposta da Valquíria, quando ela disse que o prefeito disse em reunião que não teria desconto algum. Anotei a proposta do professor Dantas, que achei válida e pertinente para a gente estar colocando. Assim, nenhum professor teria que ficar triste, né? Pelo menos ele teria uma parte. Então, nós vamos estar levando, né, Serginho, para o prefeito essas reivindicações, que acho que foram as principais aqui, que foram discutidas, né? Eu acredito que as discussões são necessárias e importantes, essa abertura, essa fala, essa conversa, para que todo mundo tenha um ganho e não fique triste, para que todo mundo fique feliz e comece o ano feliz. Isso é muito importante. Olhando para você, Michela, com mais carinho ainda vou estar levando para o prefeito, tá? E eu acho que nós vamos resolver da melhor maneira, né, Serginho? Isso é certo. E quanto à redação também, que está confusa, também será consertada, que não é intenção não do governo dar 0,5% de aumento para quem tiver 3 anos de IVP 100%. Isso não é intenção, e não, em nenhum momento nas discussões nossas, por isso para a gente era muito claro, né, Serginho? Então, nós vamos estar fazendo isso de uma maneira que fique claro para todo mundo e que não tenha mais dúvida. Por enquanto, por mim é só, né? Agradeço novamente vocês, a minha equipe, que está aqui sempre me olhando com um olharzinho crítico, né? Quando eu não estou falando aquilo que elas acham que não deve ser falado. Eu agradeço vocês, professoras, e que vieram aqui debater, que isso é muito necessário, né? A você, Celi, as portas do meu gabinete estão abertas a hora que você quiser. Obrigada aos vereadores que se dispuseram a vir aqui a estar conversando com a gente, dando essa abertura para que nós resolvêssemos de uma maneira sensata e esses anseios da classe, que a gente sabe que merece isso e muito mais que isso, são merecedores, mas a gente sabe que estamos no nosso limite, pelo Fundeb e recursos próprios também, então, mas nós acreditamos que para o ano que vem uma melhora vai estar vindo aí, é a que a gente acha, e é a intenção do governo de que melhore realmente para os professores, que eles trabalhem felizes, porque merece. Faz da nossa cidade as crianças felizes, né? Isso que é importante, com os projetos, com os trabalhos. Obrigado e bom fim de semana a todos. Obrigado, secretária Elizabeth, secretário Sérgio. Eu reforço aqui a importância daqueles que quiserem que encaminhem à Câmara manifestações escritas, podem ser protocoladas aqui na Câmara, enviadas por e-mail, mas preferencialmente protocoladas para ter o registro, inclusive, dessa sugestão. A Câmara Municipal ainda terá 2 sessões ordinárias, então é importante a brevidade disto, dessas análises, dessas discussões. Inclusive, eu reforço isso aos senhores e senhoras vereadores e vereadoras, da importância da tramitação nas comissões permanentes, das discussões relativas a este projeto com o Poder Executivo, com a Secretaria Municipal de Educação, para que a gente possa aprovar ainda dentro das sessões ordinárias, né? Ainda no dia 9, eventualmente, porque senão entraremos no recesso, isso ficará dependendo de uma sessão extraordinária, o que pode até
prejudicar a aprovação do projeto, que é pelo que está colocado aqui. Algumas coisas precisam ser aperfeiçoadas, poderão ser aperfeiçoadas, mas certamente é o desejo aqui, ficou expresso, da aprovação do projeto do Índice de Valorização dos Professores. Eu agradeço a presença de todos e todas, a audiência pública está encerrada. Obrigado.